Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e esta é a disciplina de Contabilidade Gerencial do curso de Tecnologia em Gestão Comercial EAD. Bom, agora irei fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher morena, estou usando óculos, tenho cabelo na altura dos ombros, estou usando uma blusa branca com listas azul e uma saia preta. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, estou aqui no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tenho uma parede na cor branca com os dizeres EAD mudando realidades. Agora, nós vamos iniciar a nossa aula de número 4. Então, aula de número 1, 2 e 3, nós estudamos algumas ferramentas gerenciais para auxiliar a tomada de decisão no que se refere a custos, formação de preço de venda, ponto de equilíbrio e margem de contribuição. Agora, nós vamos avançar um pouquinho mais. Na aula 4, nós vamos iniciar a análise das demonstrações financeiras, ou seja, nós vamos, para que a gente consiga analisar as informações da empresa, da organização, nós vamos utilizar o quê? O balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício como base para que a gente consiga extrair informações para o processo decisório. Então, bora lá para os nossos slides de hoje. Então, o que é o método de análise das demonstrações contábeis? Ele busca o quê? Demonstrar o passo a passo a ser seguido, capaz de otimizar tempo de forma que as análises procedidas alcancem bons resultados e a tomada de decisões sejam o quê? Assertivas e tempestivas. Então, o método, ele consiste em 3 etapas. A primeira etapa é a observação, o segundo, o exame e a terceira é a interpretação. Então, observação. Então, as demonstrações contábeis são confiáveis? Elas vêm acompanhadas de parecer de auditores independentes? Você conhece muito bem o contador e os gestores? Se não, é um risco a gente avançar com a análise das demonstrações contábeis. Bom, vamos lá, continuando. Exame. Quais são os tipos de exame que a gente pode fazer? A gente pode fazer a análise horizontal, a análise vertical e fazer também uma análise horizontal conjugada com a vertical e análise de indicadores. Então, o nosso foco aqui, da aula 3 até a aula 6, são as análises dos indicadores, porque elas são mais complexas. A análise horizontal e vertical, ela é mais simples. A interpretação, ela pode ser a partir de um único índice, de grupo de índices, é o que nós vamos ver aqui, na análise de indicadores, comparação histórica e sazonalidade, ou seja, como essa empresa está há muito tempo no mercado, como é a comparação histórica em relação aos percentuais de rentabilidade, lucratividade, por aí vai. Comparação dos índices entre a empresa e dentro da empresa, tá? Comparação com outras empresas do próprio ramo e comparação com a própria empresa. Bom, aí a gente finalizou essa análise, a gente elabora o quê? O relatório, né? Relatório da análise. Ele deve apresentar a posição financeira, econômica e operacional da empresa, com vistas a avaliar seu desempenho passado, porque as demonstrações contábeis, elas são construídas a partir
de informações do passado, mas a gente vai avaliar e utilizar essas informações do passado para a tomada de decisões do presente e futuro. Então, nós temos aqui as 1.000 maiores empresas do valor econômico, são onde nós temos relatórios de análise das demonstrações, certo? Alguns dos exemplos. Bom, eu trago aqui para vocês um balanço patrimonial. Então, o foco da análise de balanço são nesses 2 relatórios. O balanço patrimonial, onde nós temos as contas do ativo. O ativo se subdivide em ativo circulante, ativo não circulante, certo? E nós temos aqui, isso aqui é um exemplo do balanço da Ares do ano de 2017 e 2016, consolidado, a gente vai utilizar como exemplo consolidado, por quê? Porque ele está todas as informações da empresa, tá? Aí a gente tem o passivo, aqui, o passivo tem o passivo circulante, que são aquelas dívidas que vão vencer até o final do exercício seguinte, e o passivo não circulante. Lembrando que essas informações que eu trago aqui, elas são de acesso público, estão disponíveis lá no site das empresas. Todas as empresas que são SA, sociedade anônima, elas têm os seus balanços publicados. Então, essas informações são de livre acesso de qualquer pessoa. E nós temos aqui o patrimônio líquido também. Então, esse é o balanço patrimonial, onde traz as informações dos bens, direitos e obrigações. E aqui nós temos a demonstração do resultado, também analisando as informações consolidadas. Um diferencial da análise é que vocês estudaram lá na disciplina de introdução à contabilidade, que a gente inicia-se pela receita bruta. Só que quando vai se publicar os demonstrativos, convencionou-se, né, com base nas normas contábeis internacionais, que a DRE inicia-se pela receita operacional líquida. Aí a gente vai fazer o quê? O que a DRE apura? Ela apura o lucro ou o prejuízo de determinado período. Então, aqui a gente está analisando 16 e 17. Nós vamos trabalhar especificamente com as informações de 16. Bom, um dos índices que nós vamos estudar é os índices de liquidez, que ele apresenta o quê? Apresenta a situação financeira de uma empresa dentre os compromissos financeiros assumidos. Demonstra sua capacidade de quê? De quitar as suas dívidas e obrigações e sinalizam a condição de sua própria continuidade da empresa. Bom, outro ponto interessante é compará-la com empresas do mesmo setor, do mesmo ramo que você atua. Vale lembrar que nos índices de liquidez, quanto maior, melhor, tá certo? Bom, agora vamos para os indicadores. Então, a gente tem liquidez corrente, que é um indicador. A gente tem a liquidez seca. Temos também nos índices de liquidez a liquidez geral e a liquidez imediata. Como que eu vou calcular esses indicadores? Observem aqui que nós trabalhamos só contas do balanço patrimonial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no balanço patrimonial e vou coletar essas informações. Então, a informação do ativo circulante, do passivo circulante. Para calcular a liquidez seca, vou pegar a informação dos estoques, vou verificar se tenho despesas antecipadas, certo? A liquidez geral, já vou somar ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante, aqui vou pegar também a informação do passivo não circulante. Já na liquidez imediata, vou pegar o saldo da conta caixa, bancos e aplicação financeira e dividir pelo passivo circulante. Bom, vamos agora coletar essas informações aqui. Então, nós vamos trabalhar com as informações
de 2016. Então, eu vou precisar pegar quais informações? Então, bora lá. Ativo circulante, então, aqui, ativo circulante, cadê? Aqui, ó, total do ativo circulante. Esse valor aqui. Vou precisar também pegar o valor de caixa e bancos, que eu já marquei ali. Vou precisar pegar a informação de aplicações financeiras. Então, certo, eu ir marcando no balanço essas informações. Vou precisar das informações de estoque. Então, lá, as informações de estoque do ano de 2016. Despesas antecipadas eu não tenho, então eu coloco 0. E aplicações financeiras, já marquei ali. Realizável a longo prazo. Então, eu tenho aqui, ó, o ativo circulante. Ele se subdivide em realizável a longo prazo, que está aqui, e os outros componentes do ativo não circulante. Então, o total do realizável a longo prazo em 2016 é a soma de todas essas contas, que deu 41 mil. Aí eu preciso pegar também a informação do passivo circulante. Então, aqui nós temos passivo, total do passivo circulante, e também o total do passivo não circulante. Então, aqui, total do passivo não circulante, 35.619. Coletei todas essas informações. O interessante é você fazer o que eu vou fazer aqui. Construir uma tabelinha e incluir todas essas informações. Só depois disso que você faz o quê? Realiza os cálculos. Então, bora lá para os cálculos. Então, vamos aqui. Então, liquidez corrente. Então, vou pegar fórmula. Ativo circulante, 706.229, dividido por passivo circulante. Então, me deu um resultado de R$ 3,50. Liquidez seca, aí eu vou incluir outras informações. Eu vou pegar o ativo circulante menos os estoques e menos despesas antecipadas, que a gente não tem, então será 0, dividido pelo passivo circulante. Aí eu tenho um resultado de R$ 2,95. Nesse caso aqui, eu trago a interpretação do índice de liquidez seca. Qual é a interpretação? Para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, que a gente está analisando ativo circulante e passivo circulante, excluindo o valor do estoque, eu tenho o quê? R$ 2,95 para quitá-los. Lá no material de vocês, lá na etapa de tutorial, na apostilinha que eu separei da unidade 4, 5 e 6, tem a interpretação de todos os indicadores, tá bom? Aqui na web aula eu só trago algumas. Bom, agora a gente tem a liquidez geral. Então, como que eu vou resolver? Vou pegar ativo circulante mais realizável a longo prazo, vou dividir o passivo circulante mais passivo não circulante. Vai me dar um resultado de R$ 3,15. E a liquidez imediata? Então, a liquidez imediata, eu vou coletar aqui informações. Caixa mais bancos, mais aplicação financeira, dividido pelo passivo circulante, que vai me dar R$ 1,20 de resultado. Então, novamente, eu trago aqui a interpretação de outro indicador, e esse é da liquidez imediata. Interpretação. Significa que, para cada R$ 1 que a empresa tem de dívida, no curto prazo, ela tem o quê? R$ 1,20 de recursos que poderão ser pagos imediatamente. Bom,
Agora, nós vamos para os índices de endividamento, que visa o quê? Visa identificar a dependência da entidade em relação a recursos de terceiros. Como que a gente calcula esse indicador? Então, bora lá. Deve-se ter cuidado especial com os juros cobrados. Juro muito alto inviabiliza prazos maiores. A regra geral é: quanto menos dívidas a curto prazo, então é interessante, a gente pode ter dívida, mas quanto menos dívidas no curto prazo, melhor. Tá bom? Bom, agora vamos para os indicadores que a gente tem aqui no endividamento. Então, a gente tem 4 indicadores, que é a participação de capital de terceiros, a gente tem composição do endividamento, imobilização do patrimônio líquido e também imobilização de recursos não correntes. Novamente, então a gente vai trabalhar com quais informações, qual demonstrativo eu vou pegar. Então, aqui eu tenho capital de terceiros. O que é capital de terceiros? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que entra no capital de terceiros. É o que? Eu vou somar o total do passivo circulante mais o passivo não circulante, certo? Então, o capital de terceiros é o passivo circulante mais o não circulante. Vou coletar todas essas informações onde? Então, eu tenho aqui vários agrupamentos de conta do balanço patrimonial. Então, vamos lá para o balanço patrimonial, onde eu vou coletar as informações. Então, eu preciso de quais informações? Saldo do realizável a longo prazo, então ativo, não circulante, realizável a longo prazo, continuando aqui 16, que é 41 mil. Aí eu tenho mais o quê? Saldo do ativo não circulante, aqui ó, total do ativo não circulante, aqui, deixa eu ver, esse aqui, peraí, total do ativo não circulante, é esse aqui, 200 mil, tá? Aí nós temos, agora vamos lá para o passivo. Então, nas informações do passivo, eu tenho total do passivo circulante e total do passivo não circulante, que é 35 mil, certo? Bom, depois que a gente levanta o total do passivo não circulante, né, que nós já marcamos aqui, nós temos que levantar também o total do patrimônio líquido no ano, que é um montante de 669 mil. Agora, com todas essas informações, a gente traz para a tabela e passamos as fórmulas. Então, aqui nós temos participação do capital de terceiros. Então, o capital de terceiros eu vou somar, né, o passivo circulante mais o passivo não circulante, que deu 237.449, dividido pelo patrimônio líquido, que é 669.699 vezes 100, que deu uma participação do capital de terceiros de 35,65%. Interpretação. Este indicador demonstra que o montante de dívidas curto e longo prazo representa o quê? 35% do total do patrimônio líquido. Um bom parâmetro para se avaliar os índices de endividamento é a média do setor. Então, a gente pega empresas que atuam no mesmo ramo dessa empresa que a gente está analisando e verifica qual é a média da participação de capital de terceiros para a gente ter uma ideia de como está a saúde financeira dessa empresa. A gente tem outro indicador, que é a composição do endividamento. Então, a gente pega passivo circulante, dividido pelo capital de terceiros, multiplicado por 100, vai dar 84,99%. O próximo
imobilização do patrimônio líquido. Então, como que é a fórmula? A gente vai pegar ativo não circulante menos, o ativo lá realizável a longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido, que a gente vai chegar no percentual de 23,97%. E a gente tem imobilização de recursos não correntes, qual é a fórmula aqui? Ativo não circulante menos ativo realizável a longo prazo, dividido pelo patrimônio líquido mais o passivo não circulante, que vai me dar um percentual de 22,67%. Bom, a interpretação, então, neste indicador revela que 22,67% dos recursos no longo prazo foram aplicados em ativos de menor liquidez. Então, segundo Martins, Miranda e Diniz, a situação da empresa neste indicador é ideal, o que demonstra equilíbrio financeiro, ou seja, a empresa não está usando recursos do curto prazo para a aquisição de componentes do grupo de investimentos, imobilizado e intangível. Bom, finalizamos aqui a nossa web aula 4. A interpretação de todos os indicadores que eu apresentei aqui está lá no tutorial logo após a unidade 6, onde vocês podem conferir a interpretação de cada indicador. Bom, meu muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.